sempre e por toda parte a afirmação e negação, não apenas nos indivíduos, mas na humanidade como um todo. Essa é uma lei mecânica e não pode ser diferente. Ela opera em todo lugar e em todas as escalas, no mundo, nas cidades, nas famílias, na vida íntima de um indivíduo. Uma parte afirma, outra nega. Essa é uma lei objetiva e todos são escravos dela. Apenas os que ficam no meio são livres. Ao conseguir isso, escapamos dessa lei geral. Mas como escapar? É muito difícil. Não somos fortes o bastante e por isso nos submetemos. Somos fracos, somos escravos. Mas se tentarmos, existe a possibilidade de nos libertar, de modo lento, gradual, mas com firmeza. Do ponto de vista objetivo, isso significa ir contra essa lei geral, contra a natureza. Mas podemos fazê-lo, porque existe uma lei de ordem diferente. Recebemos outra lei de Deus. O que é preciso para atingirmos a liberdade? Consideremos a oposição aparente entre ciência e religião. O que uma afirma, a outra nega, e vice-versa. Reflitam com profundidade sobre essa questão, raciocinando da seguinte maneira. Sou um homem insignificante, vivi apenas 50 anos, enquanto a religião existe há milhares de anos. Milhares de pessoas estudaram essas religiões, contudo, eu as nego. Pergunto-me, será que todos são tolos e eu sou o único inteligente? A situação é a mesma com a ciência. Ela também existe há milhares de anos. Suponha que eu a negue. Surge a mesma pergunta. Será que eu sou mais sagaz do que todos os que estudaram a ciência por tanto tempo? Se raciocinar de modo imparcial, admitirei que posso ser mais inteligente do que uma ou duas pessoas, mas não mais do que 1000. Caso eu seja uma pessoa normal e raciocine de maneira imparcial, compreenderei que não posso ser mais inteligente do que milhões de pessoas. Repito, sou apenas um indivíduo insignificante. Como posso descartar a religião e a ciência? Como é possível fazer? Começa a pensar que deve haver um ponto de verdade em ambas. É impossível que todos estejam enganados. Por isso, empenhei-me na tarefa de tentar compreender a contradição. Quando começo a pensar e a estudar de forma imparcial, vejo que a religião e a ciência estão corretas, apesar de estarem opostas uma à outra. Descubro uma pequena diferença. Um lado considera um assunto e o outro lado um assunto diferente. Ou estudam o mesmo tema, mas sobre ângulos diferentes. Ou uma estuda as causas e a outra estuda os efeitos do mesmo fenômeno. Assim, nunca se encontram, mas ambas estão certas, pois as duas baseiam-se em leis racionalmente sólidas. Se levarmos em conta apenas o resultado, nunca compreenderemos onde está a diferença. Em um dado ponto, tanto a ciência quanto a religião ocupam-se do desenvolvimento humano, ou seja, a questão da evolução, da mudança da existência. O homem contém em si essa possibilidade, mas é importante compreender desde o início que a evolução, de certo modo, contraria a lei geral. Para o indivíduo, a evolução é o desenvolvimento de sua própria capacidade de se libertar da dependência de influências externas. Apenas esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de crescimento, representa a evolução real da humanidade. Salvo isso, não pode haver evolução alguma. Com efeito, a humanidade, como um todo, não progride nem evolui. O que parece ser progresso ou evolução nada mais é do que uma modificação superficial, a qual pode ser contrabalançada por modificações correspondentes na direção oposta a qualquer momento. A fim de compreender a lei da evolução possível ao homem, antes precisamos compreender que, pelo menos no que diz respeito à natureza, essa evolução não é necessária além de certo ponto. Mais precisamente, a evolução da humanidade corresponde à evolução do planeta, mas o planeta evolui segundo ciclos temporais tão longos, de acordo com a nossa perspectiva, que parecem infinitos. O tempo mais longo que podemos imaginar ainda é breve demais para que ocorram mudanças substanciais na vida do planeta,
e, consequentemente, na vida da humanidade. Como qualquer outra vida orgânica, a humanidade existe na Terra a fim de satisfazer as necessidades e os propósitos do planeta, exatamente como deveria ser para atender aos requisitos da Terra no presente momento. Somente um pensamento tão teórico e distante da realidade quanto o pensamento contemporâneo ocidental poderia ter tido a ideia de que a humanidade evolui separadamente da natureza, que a evolução humana pode ser compreendida como a conquista gradual da natureza. Isso é absolutamente impossível. Servimos aos fins da natureza, tanto na vida quanto na morte, evoluindo e involuindo. Ou de modo mais preciso, a natureza nos usa da mesma maneira que usa os outros produtos da evolução e da involução, embora talvez com propósitos diferentes. Ao mesmo tempo, a humanidade como um todo nunca pode se separar da natureza, pois, mesmo que lutemos contra isso, nunca deixaremos de servir a seus fins. Na verdade, a evolução da humanidade como um todo, ou o desenvolvimento dessas possibilidades em um grande número de pessoas, não é apenas desnecessária para os fins da Terra e do mundo planetário, como seria nociva ou até fatal para a Lua, por exemplo. Entretanto, o potencial para a evolução existe e pode ser realizado em indivíduos isolados, com a ajuda de conhecimentos e de métodos apropriados. Como isso só pode servir aos interesses da própria pessoa, vai contra os interesses, por assim dizer, do mundo planetário. Cada um de nós precisa entender o seguinte: a evolução só é necessária para o indivíduo em si. Ninguém mais tem interesse nela, ninguém é obrigado a nos ajudar. Por outro lado, as forças que se opõem à evolução de um grande número de seres humanos também se opõem à evolução individual. A pessoa em questão deve ser ousada e mais sagaz do que as outras. Uma pessoa pode ser mais sagaz, a humanidade não. Mais tarde ficará evidente que esses obstáculos nos são tão úteis e deveriam de ser criados propositalmente caso não existissem. Apenas com a superação de obstáculos é que podemos desenvolver as qualidades de que precisamos. Esse é o ponto central da visão correta da evolução humana. Não existe isso de evolução inevitável, mecânica. A evolução se dá como resultado de um esforço consciente. A natureza não tem necessidade nem desejo desse tipo de evolução. Na verdade, luta contra ele. A evolução pode ser necessária apenas para nós, se compreendermos nossa situação e a possibilidade de mudá-la. Se percebemos que temos poderes intocados e tesouros não vislumbrados. A evolução é possível para o indivíduo cujo objetivo é atingir esses poderes e tesouros. Mas, se todos, ou mesmo a maioria das pessoas, percebessem isso e quisessem obter o que é um direito de nascença, a evolução deixaria de ser possível. Cada pessoa é tão mínima que na economia da natureza, como um todo, a adição ou a subtração de uma pessoa mecânica não faz diferença. Imagine a correlação entre uma célula muito pequena, microscópica, e o nosso próprio corpo. A presença ou a ausência de uma única célula não terá efeito na vida do corpo. Não podemos ter consciência dela, e por si só, ela não pode influir na vida ou na atividade do organismo humano. Do mesmo modo, um indivíduo isolado é pequeno demais para influir na vida do organismo cósmico, pois ele não é mais importante ao organismo do que uma de nossas células é para nós. É exatamente essa obscuridade relativa que torna possível a nossa evolução. Individualmente, o homem serve de aparato ao desenvolvimento em virtude da lei das oitavas. A natureza nos fez com determinado propósito, evoluir. Comemos não apenas por nós mesmos, mas com um propósito externo, pois a comida não pode evoluir sozinha sem nossa ajuda. Comemos pão e também ingerimos ar e impressões. E cada uma dessas coisas se desenvolve conforme a lei das oitavas. O pão entra como dó, que contém a possibilidade e o impulso de passar para ré e mi sem ajuda. Mas ele não pode passar a fá, a menos que se misture com ar, o qual leva a energia necessária à passagem por um intervalo difícil. Depois disso, ele não precisa de ajuda até chegar ao si.
mas depois não pode avançar por ele mesmo. Nossa meta é ajudar essas